música animada e fofa de introdução com miados. Olá, pais e mães de gatos, servos de felinos e admiradores de patinhas. E aí, tudo bem? Me diz uma coisa. Você já chegou perto para dar um beijinho no seu gato e foi recebido por aquele bafinho de dragão? Aquele cheirinho que a gente brinca que é de ração vencida ou atum esquecido? A gente ri, acha que é normal, coisa de gato, né? Mas e se eu te disser que esse bafinho pode ser o primeiro sinal de um perigo silencioso e muito sério que está ameaçando o coração do seu peludo? Parece loucura, mas não é. Hoje, nós vamos descobrir a conexão chocante entre os dentes do seu gato e a saúde do coraçãozinho dele. Fica comigo que eu vou te contar tudo. E já aproveita e comenta aqui embaixo. Qual o nome do seu bafinho carinhoso? Antes de mergulhar nesse mistério, vamos entender uma coisinha sobre nossos chefes de quatro patas. Gatos são descendentes de predadores selvagens e solitários. Na natureza, mostrar fraqueza ou dor é um convite para virar o almoço de alguém maior. Por isso, eles são mestres em esconder qualquer sinal de que algo não vai bem. Seu gato pode estar com uma dor de dente terrível, daquelas que faria a gente chorar por dias, e continuar comendo, ronronando e te julgando do alto do armário como se nada estivesse acontecendo. É esse instinto de sobrevivência que torna os problemas bucais tão perigosos. Eles não reclamam, não fazem drama. A guerra acontece em silêncio, dentro daquela boquinha fofa, e quando percebemos, o inimigo já pode ter avançado para outros territórios, como o coração. Então, vamos começar pelo começo. O que é exatamente esse tal de tártaro que o veterinário tanto fala? Pense nele como o vilão de um filme de terror que se instala na boca do seu anjinho peludo. Não é só uma manchinha amarela ou marrom que deixa o sorriso do seu gato menos digno de Instagram. É, na verdade, uma fortaleza de bactérias. Uma comunidade inteira de micróbios mal intencionados que se calcificaram. Eles constroem um castelo de concreto sobre os dentes, e essa estrutura é a placa bacteriana que endureceu com o tempo, misturada com minerais da saliva. É dura, é feia, e o pior de tudo, é um esconderijo perfeito para mais e mais bactérias se proliferarem, irritando a gengiva e começando uma guerra silenciosa bem debaixo do nariz e do bigode do seu felino. É como se um exército inimigo construísse uma base de operações bem na porta da frente da cidade, e essa cidade é o corpo do seu gato. Assustador, né? Mas calma, que a gente vai te ensinar a lutar contra esse exército. Mas como essa fortaleza do mal se forma? Tudo começa de forma inocente, com a placa bacteriana. Depois que seu gato faz uma refeição, seja aquele sachê delicioso ou a ração super premium que custou seu rim, restos de comida e bactérias formam uma película fina e pegajosa sobre os dentes. É a mesma coisa que acontece com a gente. Se não for removida, essa placa começa a endurecer em apenas 24 a 48 horas, graças aos minerais presentes na saliva, como o cálcio. E aí, voilá, nasce o tártaro, também conhecido como cálculo dental. O problema é que a superfície do tártaro é áspera e porosa, o lugar perfeito para mais placa grudar, criando um ciclo vicioso terrível. É como uma bola de neve de sujeira e bactérias, que só vai aumentando, empurrando a gengiva e criando um ambiente totalmente hostil e inflamado na boca do seu bichano. Agora vamos falar sobre o porquê desse perigo ser tão silencioso. Como eu disse, gatos são programados para não demonstrar dor. Um gato com dor de dente não vai chegar para você com a patinha na bochecha e miar tristemente. Ele vai sofrer em silêncio. Ele pode até continuar comendo normalmente por muito tempo, mesmo que cada mordida seja uma tortura. Por quê? Porque o instinto de se alimentar para sobreviver é mais forte que o desconforto. Ele pode engolir a ração sem mastigar, ou mastigar só de um lado da boca. Ele pode ficar um pouco mais irritado, mais recluso, ou parar de se lamber tanto. São mudanças de comportamento tão sutis que a maioria dos tutores pode atribuir
Ele está ficando velho, ou é o jeito dele. É essa habilidade felina de dissimulação que nos engana e permite que a doença periodontal avance sem ser notada, até que os danos sejam muito mais sérios. O primeiro sinal, aquele que a gente consegue perceber, sem precisar ser um detetive do FBI felino, é o hálito, o famoso bafinho. Um hálito saudável de gato tem um cheiro neutro, talvez um leve cheirinho da comida que ele acabou de comer. Mas se o cheiro que vem da boca do seu gato é persistentemente forte, desagradável, azedo ou podre, isso não é normal. Esse odor fétido é causado pelos compostos de enxofre liberados pelas bactérias anaeróbicas que estão se banqueteando na boca dele. É literalmente o cheiro da infecção e da decomposição de tecidos. Então, da próxima vez que você torcer o nariz para o hálito do seu gato, não ignore. Pense nisso como um alarme de incêndio, um sinal sonoro, ou melhor, olfativo, de que há fogo na boca do seu peludo e você precisa agir. É o primeiro grito de socorro que ele consegue te dar. O segundo sinal de alerta, um pouco mais visível, está na gengiva. Uma gengiva saudável de gato tem uma cor rosa pálido, bem parecida com a nossa. Quando a placa e o tártaro começam a se acumular na linha da gengiva, o corpo reage com uma inflamação. Isso se chama gengivite. A gengiva fica vermelha, inchada e sensível. Você pode notar uma linha vermelha bem nítida onde o dente encontra a gengiva. Em casos mais avançados, a gengiva pode até sangrar com facilidade, especialmente se você tentar tocar ou se o gato morder um brinquedo mais duro. Levante com cuidado o lábio do seu gato. Se ele permitir, claro, não queremos acidentes de trabalho. E dê uma olhada. Essa vermelhidão é o sistema imunológico dele gritando: "Ei, tem uma invasão de bactérias aqui, e eu estou tentando lutar contra elas. Preciso de ajuda." Ignorar a gengivite é como ignorar a luz de óleo piscando no painel do carro. Uma hora, o motor vai fundir. O terceiro sinal é mais comportamental e exige um pouco mais de observação. Preste atenção em como seu gato come. Ele parece hesitar antes de abocanhar a comida. Ele mastiga de um jeito estranho, jogando a cabeça para o lado. Ele deixa a ração cair da boca o tempo todo. Ou talvez ele tenha demonstrado uma preferência súbita e inexplicável por comida úmida, rejeitando a ração seca que ele sempre amou. Tudo isso pode indicar dor ao mastigar. A pressão da comida dura nos dentes e gengivas inflamadas é dolorosa, então ele tenta evitar. Ele pode até parar de comer completamente em casos graves, levando à perda de peso. Não pense que ele simplesmente ficou enjoado da ração. Gatos são criaturas de hábitos. Uma mudança drástica no comportamento alimentar é quase sempre um sinal de que algo físico está errado, e a boca é uma das primeiras suspeitas. O quarto sinal de que a boca do seu gato está pedindo socorro é a salivação excessiva e o ato de passar a pata na boca. Gatos não costumam babar como os cachorros. Se você notar o queixo ou o peito do seu gato constantemente molhados de saliva, isso é um grande sinal de alerta. A salivação excessiva, ou petialismo, pode ser uma reação a uma dor ou irritação na boca. Ele está produzindo mais saliva na tentativa de limpar ou aliviar o desconforto. Além disso, observe se ele passa a pata na boca com frequência, como se estivesse tentando tirar algo. Esse gesto, que pode parecer fofo ou engraçado, é muitas vezes um indicativo claro de dor oral. Ele não está apenas se limpando, ele está te dizendo, na linguagem universal dos gatos: "Ai, tem algo doendo aqui dentro e está me incomodando muito." É um pedido de ajuda desesperado que não podemos ignorar. Agora, vamos quebrar um dos maiores mitos do universo felino. Ração seca limpa os dentes. Se fosse tão fácil. Muitos de nós acreditamos nisso. A lógica parece fazer sentido. Os grãos duros raspariam os dentes e removeriam a placa. Mas na realidade, isso é quase totalmente falso. A maioria dos gatos mal mastiga a ração.
Eles trituram uma ou duas vezes e engolem. O grão quebra imediatamente e não tem tempo nem atrito suficiente para fazer qualquer tipo de limpeza mecânica significativa. É como tentar limpar seus dentes comendo um biscoito de polvilho. Não funciona. Existem sim algumas rações terapêuticas específicas, com grãos maiores e uma textura fibrosa que força a mastigação e ajuda na limpeza, mas a ração seca comum do dia a dia não tem esse poder. Confiar nela para a saúde bucal do seu gato é como usar um espanador para limpar uma mancha de graxa. É uma ferramenta inadequada para o trabalho. Ok, agora que já identificamos os sinais e desmentimos um mito, vamos ao ponto principal. Como o tártaro na boca vai parar no coração? O verdadeiro vilão dessa história não é o tártaro em si, mas as bactérias que vivem nele. Aquela fortaleza de cálculo dental é um paraíso para bactérias, especialmente as do tipo anaeróbicas, que prosperam em ambientes sem oxigênio, como os bolsões que se formam entre a gengiva inflamada e o dente. Quando a gengivite avança para a periodontite, a inflamação é tão intensa que o tecido da gengiva, que deveria ser uma barreira protetora, fica danificado e cheio de pequenos vasos sanguíneos, expostos e sangrando. É a porta de entrada perfeita. As bactérias saem da boca e caem diretamente na corrente sanguínea. É como se os portões da cidade fossem arrombados e o exército inimigo ganhasse acesso livre a todas as estradas principais do reino. Uma vez que as bactérias entram na corrente sanguínea, elas pegam uma carona expressa para qualquer lugar do corpo. O sistema circulatório vira uma verdadeira rodovia para esses micróbios mal intencionados. Pense nisso. O coração bombeia sangue para todo o organismo, então essas bactérias podem, teoricamente, chegar a qualquer órgão. É um processo chamado de bacteremia. O sistema imunológico do gato até tenta lutar contra esses invasores, mas quando a fonte da infecção, a boca doente, é constante, o fluxo de bactérias é contínuo. É como tentar secar o chão com um vazamento no teto. Você pode até limpar algumas gotas, mas novas bactérias continuam caindo na corrente sanguínea 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa invasão constante sobrecarrega o sistema imunológico e permite que as bactérias procurem um lugar para se estabelecer e causar mais problemas. E qual é um dos primeiros e mais convidativos lugares para essas bactérias se alojarem? O coração. Mais especificamente, as válvulas cardíacas. O coração não é um órgão liso por dentro. Ele tem válvulas que se abrem e fecham para controlar o fluxo de sangue. Essas estruturas podem ter superfícies um pouco mais ásperas ou sofrer microlesões ao longo da vida. Quando as bactérias que vieram da boca passam por ali, elas podem se agarrar a essas superfícies, especialmente se as válvulas já tiverem algum problema prévio. É como se elas estivessem procurando um cantinho para montar um novo acampamento. Uma vez instaladas, elas começam a se multiplicar, formando colônias. Essas colônias de bactérias nas válvulas do coração são o estopim para uma condição muito grave, que pode ser fatal para o seu gato. Quando as bactérias se instalam nas válvulas cardíacas, o corpo reconhece essa colônia como uma infecção e monta uma resposta inflamatória massiva. Essa inflamação do revestimento interno do coração, incluindo as válvulas, é chamada de endocardite bacteriana. A inflamação faz com que as válvulas, que deveriam ser finas e flexíveis para abrir e fechar perfeitamente, fiquem espessas, rígidas e danificadas. Elas podem não fechar completamente, permitindo que o sangue vaze para trás, ou podem não abrir o suficiente, obstruindo o fluxo sanguíneo. Isso força o coração a trabalhar muito mais para bombear a mesma quantidade de sangue para o corpo. É como tentar remar um barco com um remo quebrado. O esforço é enorme e a eficiência é baixíssima, levando o músculo cardíaco à exaustão e, eventualmente, à falência. Esse esforço extra e constante enfraquece o músculo cardíaco ao longo do tempo.
Um coração que precisa bombear com mais força para compensar o mau funcionamento das válvulas acaba ficando maior, um processo chamado de hipertrofia. No início, isso é uma forma de compensação, mas um músculo cardíaco aumentado e sobrecarregado torna-se menos eficiente e mais suscetível a problemas como arritmias e insuficiência cardíaca congestiva. Além da endocardite, as próprias toxinas liberadas pelas bactérias e a inflamação crônica em todo o corpo podem danificar diretamente as células do músculo cardíaco, uma condição chamada miocardite. Ou seja, a infecção oral não apenas danifica as portas do coração, as válvulas, mas também ataca as paredes, o músculo, minando a estrutura e a função do órgão mais vital do seu gato. Tudo por causa de um problema que começou com uma simples placa bacteriana nos dentes. E não pense que o perigo para apenas no coração. Aquela rodovia de bactérias que é a corrente sanguínea leva os malfeitores para outros órgãos vitais também. Os rins e o fígado são particularmente vulneráveis. Esses órgãos funcionam como filtros do corpo. Os rins filtram o sangue para produzir urina, e o fígado filtra o sangue para desintoxicar o organismo. Quando um fluxo constante de bactérias e toxinas passa por eles, eles podem ficar sobrecarregados e inflamados. Isso pode levar a infecções renais, pielonefrite e danos hepáticos. Com o tempo, essa agressão constante pode resultar em doença renal crônica ou insuficiência hepática, condições muito comuns e graves em gatos mais velhos. Muitas vezes, um gato é diagnosticado com problema renal, e o tutor nunca imagina que a causa raiz pode ter sido uma boca mal cuidada por anos. É um efeito dominó devastador. Vamos imaginar uma história para ilustrar. Conheçam o Bolinha, um gato laranja de 8 anos, o rei do sofá. Seu tutor, o João, notou que o Bolinha tinha um bafinho, mas achava que era cheiro de gato. Com o tempo, Bolinha ficou mais quieto e começou a comer menos. João o levou ao veterinário achando que era só idade. A veterinária, ao examiná-lo, notou as gengivas muito vermelhas e um tártaro severo. Nos exames de sangue, as enzimas do fígado estavam alteradas e um sopro foi detectado no coração. A conclusão, a doença periodontal severa, estava liberando bactérias na corrente sanguínea, que já estavam afetando o coração e o fígado do Bolinha. Ele precisou de uma limpeza de tártaro de emergência e tratamento para as complicações. Felizmente, Bolinha foi salvo a tempo. A história dele nos ensina que não podemos subestimar os pequenos sinais. O bafinho de gato do Bolinha era, na verdade, um pedido de socorro. Diante de tudo isso, a palavra de ordem é prevenção. E a arma mais poderosa nessa guerra é a escovação dental. Sim, eu sei o que você está pensando. Escovar os dentes do meu gato é mais fácil dar banho em um leão. Eu entendo o pânico, mas é totalmente possível e é o padrão ouro para a saúde bucal. A escovação remove mecanicamente a placa bacteriana antes que ela tenha a chance de virar tártaro. O ideal é fazer isso diariamente, mas até mesmo 3 vezes por semana já faz uma diferença gigantesca. Você precisa de uma escova de dentes pequena e macia. Existem as de dedo e as que parecem escovas de bebê. E, muito importante, uma pasta de dente específica para gatos. Nunca use pasta de dente humana, pois o flúor é tóxico para eles. As pastas para gatos costumam ter sabores atrativos, como frango ou peixe, o que ajuda a tornar a experiência menos traumática e mais saborosa. Ok, mas como fazer isso sem virar um arranhador humano? O segredo é paciência, associação positiva e começar aos poucos. Primeiro, acostume seu gato a ter a boca manipulada. Em um momento relaxado, faça um carinho e passe o dedo rapidamente nos lábios dele. Dê um petisco, repita por vários dias. Depois, passe o dedo nos dentes dele. Dê um petisco. Depois, apresente a pasta de dente. Deixe ele lamber um pouquinho do seu dedo. É gostosa. Associe a pasta a algo bom.
Em seguida, coloque a pasta na escova e deixe ele lamber. Só depois tente escovar 1 ou 2 dentes. Faça isso por poucos segundos e recompense generosamente. Aumente o tempo gradualmente. O objetivo não é uma escovação de comercial de TV, mas sim quebrar a placa. Foque na parte de fora dos dentes, que é onde o tártaro mais acumula. Seja paciente, positivo e transforme isso em um ritual de carinho e recompensa. Vai valer a pena. Se a escovação parece uma missão impossível mesmo com todas as dicas, existem alternativas que podem ajudar. Não são tão eficazes quanto a escovação, mas são muito melhores do que não fazer nada. Existem petiscos dentais, formulados para ter uma textura que ajuda a raspar a placa. Procure por produtos com o selo do VOHC, Veterinary Oral Health Council, que certifica que eles têm eficácia comprovada. Outra opção são os aditivos para a água de beber, que contêm enzimas que ajudam a reduzir a formação de placa. Há também géis e sprays orais que você pode aplicar diretamente nos dentes. Lembre-se, essas são ferramentas de auxílio. O ideal é combiná-las ou usá-las como um complemento à escovação, não como um substituto completo. Converse com seu veterinário para saber qual a melhor opção para o seu gato e o seu estilo de vida. Mesmo com os melhores cuidados em casa, a maioria dos gatos precisará de uma limpeza dental profissional em algum momento da vida. É como a gente. Mesmo escovando os dentes todos os dias, ainda precisamos ir ao dentista para uma limpeza mais profunda. Quando o tártaro já se instalou, a escova de dentes não consegue mais removê-lo. A limpeza profissional, chamada de tratamento periodontal, é feita pelo médico veterinário. Ele usa um aparelho de ultrassom para quebrar e remover todo o tártaro, inclusive aquele que está escondido sob a linha da gengiva, que é o mais perigoso. Depois, os dentes são polidos para deixar a superfície lisa, dificultando que uma nova placa grude. Em alguns casos, dentes que já estão muito comprometidos podem precisar ser extraídos para eliminar a fonte da infecção e da dor. O grande medo de muitos tutores em relação à limpeza profissional é a anestesia geral. E é um medo compreensível, mas é fundamental entender que o procedimento não pode ser feito com o gato acordado. É impossível fazer uma limpeza completa e segura sob a gengiva e avaliar cada dente individualmente com o animal se mexendo. A anestesia hoje em dia é muito segura, desde que feita com o monitoramento correto e exames pré-anestésicos. Antes do procedimento, o veterinário pedirá exames de sangue e, dependendo da idade e da saúde do gato, um ecocardiograma para avaliar o coração. Durante todo o procedimento, os sinais vitais do gato, frequência cardíaca, respiração, pressão arterial, são monitorados de perto por um profissional. O risco de um problema anestésico em um animal saudável e bem monitorado é muito menor do que os riscos de deixar uma doença periodontal grave sem tratamento. Ufa! Quanta informação, né? Mas agora você sabe. Aquele bafinho, aquela gengiva vermelha, aquele dente amarelinho, não são apenas detalhes estéticos. São sinais de uma batalha silenciosa que pode comprometer seriamente a saúde do coração, dos rins e do fígado do seu melhor amigo. Cuidar da boca do seu gato é um dos maiores atos de amor que você pode fazer por ele. É garantir que ele viva uma vida longa, saudável e, o mais importante, sem dor. Eles dependem de nós para tudo, inclusive para serem seus dentistas em casa. Apesar de todo o trabalho que eles dão, das corridas às 3 da manhã e dos vasos quebrados, nós os amamos incondicionalmente, não é verdade? Então, vamos retribuir esse amor cuidando de cada detalhe, inclusive do sorriso deles. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse perigo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais dicas felinas e compartilhe esse vídeo com todos os pais e mães de gatos que você conhece. Você pode salvar uma vida. E para terminar, me conta aqui nos comentários. Depois de tudo isso,
Você vai tentar inspecionar a boca do seu gato hoje?